basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimentos. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós, um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano, é a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica, é como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. A participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato.
Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimento. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos.
As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimento. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola?
como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimento. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho.
Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade.
basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimento. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato.
Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimento. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas
são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimentos. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho.
acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. A participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste, preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimento. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho.
Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste e preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade.
basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimentos. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. E a participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste, preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato.
Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade. Não basta só a escola se responsabilizar pelos filhos, mas sim a participação dos pais. Eu acredito que seja uma parceria, escola, professor e pais. A família educa, a escola passa conhecimentos. Ter um contato com a escola com certeza é bastante importante. Essa ideia de que as crianças vão para a escola e é a escola que cuida da educação das crianças, isso daí não é o suficiente. Os pais têm que ser assíduos, participar mesmo de tudo, todos os dias, todas as horas, conversar de dia, de noite, na hora que puder conversar. Primeiro que a escola vai dizer como que está a evolução do seu filho e como você pode melhorar, otimizar a educação do seu filho. Prezados pais, esse dia é um dia muito importante para todos nós. Um dia de mobilização, onde a Secretaria apresenta o programa Educação Compromisso de São Paulo. E este programa, ele é muito importante porque ele envolve 5 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização do capital humano. É a valorização de todos os professores que trabalham na rede pública. Um segundo pilar também fundamental é toda a gestão pedagógica. É como nossos alunos aprendem, como nossos alunos se desenvolvem como cidadãos e como eles são preparados para a vida. Um terceiro pilar também muito importante é a discussão do ensino médio, tanto no aspecto da educação profissional, como uma possibilidade para esses jovens, e também como uma educação de tempo integral para atender às necessidades e os projetos de vida de cada um dos jovens da educação pública paulista. Um quarto pilar é todo o envolvimento da Secretaria em relação a esse programa para que ele possa dar certo. O quinto pilar, que é a mobilização e engajamento, ele é fundamental. Envolve todos os setores, todas as pessoas que acreditam numa escola pública de qualidade. Por isso, pais, essa sua participação é fundamental. Perguntando, por exemplo, como é que foi o dia na escola, como é que os alunos se sentiram, como é que nossos filhos, se eles gostaram, aprenderam uma coisa nova. Uma outra maneira de participação é olhar o boletim escolar do seu filho, acompanhar a lição de casa, olhar o caderno, olhar o material escolar. Nosso compromisso é uma educação pública de qualidade. A participação dos pais é fundamental nesse processo. Da minha época de escola para cá, eu acho que a família tem mais participação. Eu acho que os pais podem estar mais presentes, tem mais abertura dentro das escolas. As crianças que têm pais que acompanham a educação, elas se desenvolvem muito melhor do que as crianças cujos pais não participam da educação dessas crianças. Acho que é coisa do afeto. Eu acho que a afetividade tem que ter em qualquer família. E aí essa participação, é lógico que a criança vai ter muito mais condições. Sempre que eu sinto que existe uma dificuldade ou que existe uma necessidade dele se descobrir melhor, dele ter uma nova descoberta, eu estou sempre próxima à escola. A participação na educação dos filhos, da escola e da família, evidentemente, são diferentes. A família é 100% responsável pela formação dos seus filhos. A escola é 100% responsável pela formação dos seus alunos. As tarefas
são diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Meu recado para os pais seria: esteja presente, acompanhe. Se você não se sentir bem recebido na escola, reclame. A escola é também um território seu. Conquiste, preserve esse território. Participar da vida escolar dos filhos é estar pronto para aprender. Quando você fica aberto para ver, participar daquela experiência, você acaba aprendendo muito, inclusive como ser um bom pai, como ser um pai melhor. A família é fundamental a participação dela dentro, né, e ao redor de tudo que acontece na escola. Quando um filho tem a presença dos pais e tem o apoio dos pais, né, ele é uma figura que rende muito mais, que se torna criativo, ele se sente mais seguro, e a presença dos pais, eu creio que dá um apoio para que essa pessoa possa ser quem ela é, de fato. Eu aprendo muito com meu filho, porque cada atividade que ele recebe da escola para fazer em casa, eu relembro às vezes alguns assuntos. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, a matemática, a química, a física, todas as mudanças que na minha época eram completamente diferentes. A educação é a base do futuro profissional de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Para mim, educação quer dizer liberdade, quer dizer exercício pleno da cidadania, entendeu? É estar pronto para abraçar o mundo mesmo. Eu acredito que a minha filha hoje na escola, além de estar sendo cuidada, a minha filha está recebendo uma educação de qualidade.